também eu vou colocar aqui para compartilhar, tá? Ó, começou a gravação então, tá bom? Vamos apresentar. Falem para mim se vocês estão conseguindo ver o arquivo, tá bom? Aí, vocês conseguem ver o arquivo? Sim. Beleza, então. Ó, uma das grandes dificuldades ao resolver os exercícios é justamente tentar entender o delineamento, tá? Porque muitas vezes você tem lá no livro assim, ó, vamos resolver exercício binomial. Então, já está falando que é de binomial, né? Mas não é bem esse entendimento que a gente está querendo. A gente está querendo passar para vocês o seguinte: quando vocês observarem uma pesquisa, na pesquisa, por exemplo, vocês já estão sabendo qual é o modelo e quais são os parâmetros do modelo que vocês vão estar utilizando. Então, hoje não está conhecendo a distribuição binomial. Então, eu vou estar fazendo dois exemplos aqui de delineamentos binomiais para tentar motivar a questão da compreensão de quando a gente utiliza o modelo binomial, tá? O modelo binomial, ele é uma extensão do modelo Bernoulli. Então, vejamos aqui, ó. Aqui na universidade tem muitos ensaios ali com o pessoal da veterinária com animais envolvendo carrapatos. Por isso que eu estou colocando esse exemplo aqui, né? E como muita gente também tem animais em casa, né, cachorro, então é muito comum o aparecimento de carrapatos. Eu coloquei aqui o seguinte, ó, um pesquisador ele está desenvolvendo um tratamento para carrapato, né? Ele vai desenvolver um shampoo, por exemplo. A nossa pergunta é o seguinte: como é que ele faz esse ensaio, tá? Para descobrir uma dose que mata tantos por cento do carrapato, não danifica, né, a saúde do animal, certo? E, em seguida, ele pode estar com essa concentração fazendo um sabonete ou um shampoo, tá? Aqui na UFAC, quem trabalha com isso é a professora Sara. Onde eu fazia o mestrado, eu sempre estava participando dos experimentos dela, porque ela fazia shampoo com material natural, tá? Geralmente ela não colocava elementos químicos, né? Que viessem trazer algum prejuízo para os animais, porque alguns do pessoal da veterinária trabalha com cães e gatos e outros também trabalham com outros tipos de animais. Por exemplo, assim, tem professor lá que só trabalha com porco, tem professor que só trabalha com frango, tem professor que só trabalha com boi, né? Então a gente sabe que o boi, por exemplo, também tem muito carrapato e eles têm os estudos deles para tentar diminuir o carrapato nos animais. Então, professor, o que tem a ver isso aqui com nossos modelos que nós estamos estudando, binomial, tá? Então, vejamos o seguinte, ó. O pesquisador, ele criou os carrapatos. Como é que cria carrapatos? Geralmente é em coelho, tá? O professor José Ribamar, ele trabalha no experimento dele de doutorado, ele trabalhou com coelho. Então, ele faz uma infestação de carrapato nos coelhos. Aí vai com, por exemplo, assim, um mês e pouco, eles têm 600 carrapatos, 900 carrapatos para fazer as suas pesquisas. Então, vamos supor o seguinte, você tenha 600 carrapatos. Aí você vai fazer a seguinte pesquisa, ó, você colocou aqui, ó, 3, 6, 9, 10, tá? 10 carrapatos em cada frasquinho no laboratório. Aí vai aplicar o tratamento. Esse vermelhinho aqui significa dizer todos estão pegando o tratamento, tá? A pergunta é, quantos daqui vão morrer depois de 3 dias? O estudo vai levar 3 dias, tá? Depois de 3 dias você conta, né? O pesquisador tem essa média de dias, certo? O animal ficar com esse tratamento durante 3 dias sem tomar banho, e aí ele dá aí uma probabilidade de morte desse carrapato. Então vamos supor o seguinte, ó. Aqui, vamos supor que morreram 10. Os 10. Aqui morreu só um, aqui morreu dois, aqui morreu três. Por quê? O que caracteriza uma distribuição binomial? Primeiro é o seguinte: quando o pesquisador coloca numa plaquinha uma quantidade X, então nós falamos que uma das características, certo, da distribuição binomial, aqui, ó, vamos colocar assim, tá? Uma das características
é que o N é fixo. O que quer dizer N fixo? O N é fixo. O que é isso? Significa dizer que o pesquisador sabe a quantidade, certo? Ou seja, o pesquisador sabe a quantidade de animais que está sendo trabalhado aqui dentro. Então, vamos supor o seguinte, N é igual a 10. Então, se você sabe se o N é fixo, você já sabe que o modelo é binomial, tá? É uma das características do binomial. Outra coisa, no ensaio 1, tá? No ensaio 1. Vamos supor que a probabilidade desse tratamento, você aplicar esse tratamento e o carrapato morrer em 3 dias é de 0,7, ou P é igual a 70%, tá? Nós estamos falando o seguinte, P é a probabilidade de sucesso, certo? Qual é a probabilidade de sucesso? Então, o sucesso é o que o pesquisador... O que é sucesso? O que é sucesso, tá? Sucesso é a variável, certo? Estudada pelo pesquisador. Então, nesse caso, o pesquisador, certo? Está interessado a probabilidade de morte de carrapato. Então, esse P aqui, ó, ele é a probabilidade de morte. A probabilidade de você aplicar esse medicamento e depois de 3 dias ter insetos mortos, ou carrapato morto, é de 70%. Então, quais são as características? Nós temos o N e nós temos o P, certo? Outra característica, tá? A probabilidade de um carrapato morrer é independente do outro. Ou seja, essa palavra aqui, ó, tem que ter uma independência entre os carrapatos, tá? O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, ó, esse daqui morrer não quer dizer que esse vai morrer. Os dois estão recebendo tratamentos. Só que a probabilidade desse morrer não depende de nenhum desses daqui, tem que depender apenas do tratamento. Se esse daqui, a probabilidade de morrer depender desse, então significa dizer que a probabilidade de morte depende dos vizinhos. Nós não podemos aplicar o modelo binomial. Para aplicar o modelo binomial, as amostras têm que ser independentes, certo? A probabilidade desse morrer não tem nada a ver com esse daqui. Então, são 3 características que nós temos, são 3 parâmetros que nós temos para poder usar o modelo binomial, tá? Primeiro, o N tem que ser fixo, a gente tem que conhecer o valor do N. A probabilidade, nós temos que conhecer, e independência dos dados, certo? Teve independência? Então, nós vamos aplicar o modelo binomial e nós não vamos ser criticados na literatura, tá? Porque nós estamos seguindo os parâmetros do modelo binomial. Pode até ser que outro pesquisador use outro modelo, só que ele não tem como criticar o nosso, porque nós não estamos errando, porque nós estamos verificando os parâmetros que é utilizado para aplicar o modelo binomial, tá? Eu ainda vou mostrar para vocês a carinha do modelo binomial, tá? Então, aqui, ó, aqui, vamos ver o seguinte, professor, eu tenho 10 carrapatos. Então, pode ser que esse daqui morra ou não. Então, é a Bernoulli. Eu digo, concordo. Esse aqui, professor, pode ser que morra ou não. Eu digo, é uma Bernoulli também.
Então, se você observar, aqui eu tenho 10 Bernoulli. Por quê? Esse aqui morre ou não morre, esse daqui morre ou não morre, morre ou não morre, e assim por diante. O que que acontece aqui? Qual é a diferença da Bernoulli para abdominal? Porque quando eu somo as Bernoulli, a soma de Bernoulli é binomial. Então, por exemplo, ó, esse aqui, vamos supor que morreram 3, tá? Então, poderia morrer quantos? Vamos lá. Poderiam morrer quantos? Essa é a pergunta, para saber se é abdominal. Poderia morrer 0, todos ficarem vivos daqui a 3 dias. Poderia morrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Então, quando eu tenho, por exemplo, a binomial, a resposta aqui na binomial pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a nossa amostra. A nossa amostra vai conter um desses números. Na Bernoulli, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Agora, por que na binomial vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Porque o 0 é a contagem. Quantos morreram? Nenhum. Eu contei. Se morreram 2, aí você vai colocar aqui 2. Então, o que é o 2? O 2 é uma soma de Bernoulli, porque os 2 morreram. Então, esse aqui, ó. Esse aqui poderia ser 0 ou 1, então foi 1, porque morreu. Esse aqui também foi 1, porque morreu. Então, a variável aleatória pode ser que seja 2. Se tiverem morridos 3, então significa dizer que eu tenho que somar 1, 2, 3, vai dar o número 3. Então, o 3 é uma soma de 3 Bernoulli. Se morrerem os 10, para eu contar, eu vou ter que somar na contagem. Então, N vai ser igual a 10, certo? Então, qual é a diferença da Bernoulli para binomial? Bernoulli é cada exemplozinho desse aqui dentro. O que a binomial vai fazer? Ela vai contar a quantidade de sucesso. Essa contagem vai de 0 até a quantidade de elementos. Essa é a diferença entre a distribuição binomial e a Bernoulli. A binomial é soma, tá? A Bernoulli, todos os elementos aqui dentro são Bernoullis, certo? Você disse, professor, me dá um exemplo aonde, por exemplo, o N não é fixo. Se aqui o professor tivesse, o pesquisador tivesse contando o número de bactérias, né? Ele colocaria aqui um pedacinho de carne e ia contar o número de bactérias. O número de bactérias não tem como você contar. É uma regiãozinha que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, então o N não é fixo. Nesse caso, o modelo que vocês vão utilizar chama-se Poisson, tá? Vou dar outro exemplo. Teve um pesquisador que me procurou, né? Ele queria modelar a quantidade de raízes que nascia no carocinho de açaí. Então, ele fez delineamento com carocinho de açaí. Então, ele colocava assim, ó, 15 carocinho. Então, aqui é o seguinte, o primeiro caroço poderia sair uma raiz, 2, 3, 4, 5, 6. Ninguém sabe, certo? Porque ninguém sabe a quantidade de raízes, porque o N não é fixo. No outro carocinho, poderia ser que não nasceu nem uma raiz. No outro, nasceram 2. No outro, nasceram 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso, o N não era fixo. Quando ele começou a falar que tinha colocado caroço de açaí, nós pensamos, certo, numa binomial. Quando nós fomos conversando com ele, e eu disse assim, você sabe quantas raízes vai nascer em cada carocinho? Ele disse não. No momento que ele disse não, a modelagem já mudou da binomial para Poisson, que é o outro modelo que vamos estudar no futuro. Tá ok? Alguma pergunta? Perguntas? Vamos lá, participem da aula, tá? Não, sem perguntas. Vocês estão entendendo direitinho? Olha que isso aí não é tão simples assim. Aparentemente parece ser, né? O professor explicando. Tá bom, então. Então, para vocês aí, quais são as características do abdominal? Quais são os parâmetros do abdominal? Eu não estou vendo vocês, tá? Eu tenho que acreditar que vocês estejam aí Como e é me que é a respondam. pergunta, professor? Quais são os parâmetros para se utilizar o modelo binomial? Saber o número de elementos. Número de elementos. Esse aí é o essencial. Mais uma. Hum?
A probabilidade de sucesso, né? A probabilidade de sucesso. E a terceira, a independência. Tudo bem? É um binomial. Certinho. Ok? Eu vou deixar esse espaço em branco aqui para a gente responder algumas coisinhas. Vocês, eu não sei se vocês sabem, mas existem também ensaios clínicos com pessoas, tá? Muitas vezes as pessoas não têm ainda o medicamento, né? E o médico, eles realizam, claro que todas essas pesquisas, se for na UFAC, se for organizada pela UFAC, passa pelo código de ética, primeiramente, tá? Então, o que acontece é o seguinte, vamos supor que nós temos um grupo aqui de 8 pessoas, certo? E nós temos duas aqui. Vamos colocar assim, ó. Aqui nós temos duas, aqui nós temos uma e aqui nós temos 4, tá? Aí, o que acontece? Aqui as 8, o médico aplicou o medicamento para, vamos colocar assim, para essas 6. Essas duas não receberam medicamento. Todas aqui receberam medicamento, essas aqui não. Todas as pretinhas receberam, as figuras pretinhas receberam tratamento e as verdinhas não. Olha, o que significa isso aqui pra gente, tá? A pergunta é, depois de 5 anos, quantos morreram? Pode ser que a pessoa que não recebeu o tratamento, pode ser que ela morra, né? A pessoa para morrer basta estar viva. Agora, pode ser que as pessoas que receberam o tratamento, certo? Aqui, ó, né? Não morra nenhuma. E as pessoas que não receberam o tratamento, as duas morram antes dos 5 anos, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Se a probabilidade desse rapaz morrer for independente desse, nós já temos uma característica da binomial. Outra coisa também, no delineamento experimental aqui do pesquisador, nós temos um N está fixo. Nós temos uma quantidade de 8 pessoas participando. Aí, o que acontece? Nós só precisamos dizer o seguinte, ó. Vamos supor, tá ok? E a probabilidade aqui no ensaio 1 de uma pessoa morrer seja 20%. No ensaio 2, seja de, vamos colocar aqui, ó, 40%. E nesse daqui, vamos supor que a probabilidade seja em torno de 70%, tá? Então, eu tenho a probabilidade de sucesso, que o que é o sucesso para o médico? É no final de 5 anos, ele caracterizou um estudo para ver a probabilidade de morrer. Então, ele está estudando o seguinte, morreu é sucesso na pesquisa, certo? Não morreu é fracasso, certo? Esse negócio de fracasso e sucesso, na modelagem, ela não tem nada a ver não, tá? Porque o que acontece? Se eu tenho a probabilidade de sucesso, eu também tenho a de fracasso. Então, se ele colocasse sucesso, vida, mas ele teria também a probabilidade de fracasso. Porque, por exemplo, se a probabilidade de sucesso é 20%, a de fracasso nós sabemos que é 80%. Porque a soma de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. Tá? Então, de 80% é a probabilidade de fracasso. Se a probabilidade de sucesso é 40%, a de fracasso é de 60%. Se a probabilidade de sucesso é de 70%, a de fracasso é 30%. Então, aqui, ó, o N está fixo. Então, o que acontece? Nós temos as características. N é igual a 8. O N está fixo. Também temos a probabilidade de sucesso. A probabilidade de sucesso é 20%, ou 40%, ou 70%. E a outra característica, certo? Vou colocar a característica 1, 2 e a característica 3, certo? Os indivíduos são independentes. Ok? Bem, como eu tenho esses 3 parâmetros, certo? Então, eu posso falar sobre o modelo. Eu acho que vocês estão começando a entender por que no começo do curso eu falei sobre a questão do parâmetro e a questão do modelo. Então, se vocês observam que na pesquisa em si, né, quem modela, faz essa modelagem, a gente precisa definir os parâmetros, para depois eu definir os modelos. Tem muita gente que define o modelo e não define o parâmetro. Eu, sinceramente, eu fico perdido
quando a pessoa me diz que vai usar um modelo e não sabe por que está usando o modelo, certo? Então, lá no começo, eu fiquei um bom tempo conversando com vocês a questão do que é parâmetro, o que é modelo, e como é que a gente define melhor. Eu acredito que a estatística, ela pode estar ajudando você a entender os modelos, porque sempre nós estamos partindo dos parâmetros, certo? Quais são os parâmetros? Aí, se você tem os parâmetros, fica fácil falar sobre um modelo, certo? Então, eu sempre faço assim, eu procuro ter o máximo de informação do pesquisador, ele conversa muito com a gente, às vezes fica até meses conversando sobre o delineamento dele, e em seguida a gente define um modelo, tá? Porque é de acordo com os parâmetros que ele trabalha que nós vamos estar falando dessa modelagem. Bem, nesse caso aqui, ó, com pessoas, eu também tenho um ensaio que eu posso modelar pela distribuição binomial, tá? Professor, com esses parâmetros aqui, eu posso usar outra distribuição? Pode, claro que você pode. Qual? Eu digo, não sei. Só posso dizer que você que pode. Existem outras distribuições. Então, por exemplo, eu falo que não sei, mas eu sei, eu não estou querendo dizer assim em termos de aula, tá? A distribuição beta, tá? A distribuição beta, ela é uma distribuição que ela tem a variável aleatória entre 0 e 1. Só que é um estudo mais sofisticado. Aí eu não vou ficar falando para a gente não ficar no vazio aqui, tá? Então, vejamos aqui, ó. Eu tentei escrever aqui o modelo binomial. Do jeito que está na literatura. Aí vamos ver se a gente consegue entender aqui, ó. Quando é que a gente utiliza o modelo binomial? Seja X o número de sucessos, ó, sucessos. O que pode ser sucesso? É o que o pesquisador está interessado em estudar. Obtidos na realização de N ensaio de Bernoulli. Então, aqui, ó, certo? Cada uma dessas pessoas é um ensaio de Bernoulli. Ou ela vai morrer, ou não vai. É um ensaio de Bernoulli. Ou vai morrer, ou não vai. Ou vai morrer, ou não vai. A pergunta é a seguinte, qual é a probabilidade de morrer? Aí eu tenho aqui quantos? O meu N é 8. Então, pode ser que morra 0 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 pessoas, certo? Porque o meu N está fixo em 8. Então, como eu tenho minha variável aleatória de 0 até 8, então eu tenho um ensaio de, aqui, ó. Vamos voltar para lá, para entender a definição. Eu vou aumentar um pouquinho, tá? Aumentar um pouquinho para ver se fica melhor a leitura para vocês aqui, ó. Seja X o número de sucesso obtido na realização de N ensaio de Bernoulli. Olha só, eles têm que serem o quê? Eles têm que serem independentes, certo? Significa dizer que eu tenho que ter ensaios aqui, ó, certo? São N ensaios. Então, o N tem que estar fixo, certo? E a resposta de sucesso desse indivíduo em relação a esse, todos devem ser independentes, certo? Não pode ter correlação. Então, eu tenho ensaios de Bernoulli independentes. Diremos que X tem distribuição binomial. Aí, quem são os parâmetros? Por isso que, se são parâmetros, para a gente descrever o modelo, eu tenho que conhecer esses parâmetros. Então, aqui, ó, eu tenho a independência, tenho N e tenho P. Em que P é a probabilidade de sucesso de cada ensaio, né? Então, aqui, ó, P é a probabilidade, cada um desses elementos é um ensaio. Isso aqui tudo não é um ensaio, professor? Eu digo, isso aqui tudo é um ensaio. Mas cada elemento aqui dentro é um ensaio também, certo? Porque é um delineamento, ou seja, o médico chegou aqui e aplicou o tratamento, tá? O modelo, então, é escrito dessa forma, ó. Esse daqui é o modelo binomial. O modelo binomial vai ser a probabilidade de x igual a k é dado por um binômio, certo? Aí, olha só, aqui quantos sucessos eu estou querendo? Aí, então, tá aqui, a probabilidade elevada a k é a quantidade de sucesso. O sucesso eu estou querendo que seja 4 vezes, então eu coloco k igual a 4. E 1 menos p é o fracasso. Então, se eu tenho k sucesso, vai ser n menos k fracasso. Concluindo aqui na figurinha, ó, né? Se eu, aqui, ó, eu estou querendo saber a probabilidade de 50% morrer, eu estou querendo saber a probabilidade de 4 pessoas morrerem.
Então, o K é igual a 4, certo? A probabilidade, certo? De X igual a 4. 4 morrerem. Então, vai ser P elevado a 4. E o fracasso também vai ser 4, porque é N menos K. E o meu K, ó, olha como é legal, ó. Quais são os valores de K? Os valores de K dependem do N. Se o N for 10, o K vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante, tá? Essa minha distribuição de probabilidade, essa distribuição, ela vai estar concentrada ao redor da média, ok? Então, a gente espera acontecer sempre a média. E aqui é o erro, que nós chamamos de variância, tá? Ou seja, como é que calcula a média, Altemir, de um binomial? A média é NP. E o erro, que é a variância, é NPQ. Você diz assim, mas Altemir, a média não é média. A média a gente soma os elementos e divide por N. Eu digo, ó, o nome dessa média aí é aritmética, certo? É a média aritmética, que é a média de vocês que vocês vão tirar no final para colocar a nota de vocês lá. Cada modelo ela tem uma média. A média é uma fórmula. O que é média? Média é uma fórmula. Ah, Altemir, mas eu sei que a média é o somatório de por N. Eu digo, isso é um tipo de média. Existem milhares de médias, certo? Você vai trabalhar com uma coisa, pode ser que trabalhe com um tipo de média. Por exemplo, na física, trabalha com a média harmônica. Se um carro vai a 80 km por hora para Rondônia e ele volta a 40 km por hora, qual foi a velocidade média? Então, você vai contar quantas velocidades tem. Eu tenho duas dividido pelo inverso da velocidade. Altemir, mas eu não sabia que... Eu digo, é complicado, né? Mas você tem que estudar lá para saber por que essa média é calculada dessa forma. Na economia, eu tenho a taxa de 2%, 3%, 4%, 5%. Qual é a média das taxas? A média das taxas é uma média geométrica, porque aqui é juro composto. Então, geralmente, certo? Para cada modelo, eu costumo dizer que você tem uma forma de como calcular a média. Perguntas? Perguntas? Na fórmula da variância, o que é esse Q no final? O que é justamente o fracasso, tá? O que é igual a 1 menos o P, tá bom? É aquele mesmo lá da Bernoulli, tá bom? Então, por exemplo, se a probabilidade de sucesso ela é 30, a de fracasso vai ser 70, porque 1 menos 30, 70, tá? Que é isso daqui, ó. Isso daqui é o que, ó, tá bom? Essa partezinha aqui é o que é a probabilidade, certo? É o que No é caso, o fracasso. 30% no caso, né? Isso mesmo. No caso lá da probabilidade de ser 0,3. 0,3 em número decimal, isso mesmo. Tá bom? Então, veja a seguinte situação, ó. Vamos pegar essa primeira situação aqui, ó. Eu tenho 10 carrapatos. Aí, eu escrevi um projeto. Vou passar a ideia para vocês de um projeto aqui, rapidinho, tá? Como é que escreve o projeto, né? Vocês, pô, professor, até isso, senhor... Eu digo, não, eu tenho que passar isso aqui para vocês saberem o que é o que podemos colocar no projeto, tá? Vamos pegar aqui o do Jardel. Projeto do Jardel. Aqui. Ó, eu estou escrevendo um projeto para o Jardel, e aí ele vai trabalhar com isso, daqui é o trabalho dele da especialização. Ele está fazendo a especialização em estatística. Aí nós estamos escrevendo o modelo tem uma introdução, certo? Aqui. Aí material e método. Então aqui, ó, aqui eu especifiquei qual é o modelo que ele vai estar trabalhando, ó. Certo? É claro que ninguém sabe a resposta de nada ainda, ele vai começar a trabalhar com isso. Eu só sei que isso aqui é o modelo. Aí aqui, certo? Eu pedi para ele escrever o método. O que é? Nós vamos estar aplicando em quê?
O material, desculpa, eu pedi para ele escrever o material, tá? Aí eu digo assim, ó, escreva sobre o material. Aí o Jardel, ele pegou e me escreveu, só um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui o Jardelzinho. Jardel. Então ele é igualmente vocês, tá? Apesar de estar formado em engenharia, mas ele coloca assim, professor, eu tentei fazer o máximo possível. Ó, o que ele colocou, ó? O presente estudo será realizado a partir dos dados adquiridos na frequência dos alunos nas matérias oferecidas nos 4 cursos selecionados da Universidade Federal do Acre. A seleção das matérias será dada por um sorteio. Cada curso, papapá. Com as matérias selecionadas e com os dados dos números de alunos matriculados, em todas as aulas serão computados o número de alunos presentes, sendo que atualmente as aulas estão sendo remotas devido ao Covid-19. O procedimento será novamente realizado a cada uma das matérias no intervalo de 20 e 20 dias. Então, aqui, ó, na parte de material, ele vai estar escrevendo, é isso daqui ele escreveu, é justamente essa parte aqui do material, ó. Ok? Então, o que acontece aqui, ó? Vamos voltar para cá. Tá? Vamos voltar para cá. A parte do material é justamente, isso aqui é o método que vocês vão estar utilizando. A parte do material é justamente como é que você vai estar fazendo para aplicar os tratamentos e coletar a sua amostra para poder aplicar o modelo. Então, esse daqui é a parte do material. Então, o que é o material? O material vai fazer o seguinte, eu pensei que o menino tinha escrito mais, ok? Ali vamos ter que colocar mais informações. O que vai estar dizendo aqui? Nós temos, o ensaio será realizado com 600 carrapatos. Serão utilizados, ele vai colocar plaquinhas ali no número da placa, certo? Em cada placa vão ser colocados 10 carrapatos. Vão ser avaliados de 10 em 10 dias. A partir da data, aí coloca a data certinha. Do dia, por exemplo, 20 de maio de 2021. Em 20 de maio de 2021, serão colocadas 10 frasquinhos. Em cada frasquinho serão colocados 10 carrapatos, um total de 100 carrapatos. Serão distribuídos de forma aleatória cada carrapato. Aí ele vai explicar sobre o tratamento. Toda essa parte que ele está falando aqui, certo? É o que nós chamamos no projeto de... Cadê o projeto? É o que nós chamamos de material. Tá? E o que é o método? O método, por exemplo, é isso aqui que nós estamos fazendo, né, no projeto dele. Ó. No método, não está especificando quais são as fórmulas matemáticas que vamos estar utilizando e o meio para estimar para poder obter os resultados. Tá? Então, nós temos aqui o seguinte. Vamos voltar para cá. Nós temos aqui o seguinte. Alguém já fez o método, certo? E nós estamos interessados agora em estudar o material, desculpa, e agora nós estamos interessados em estudar o método. Nós vamos estar aplicando essa definição de probabilidade para saber como é que ela é utilizada, certo? Para que serve esse modelo aqui, na realidade, com aquele material que foi arrecadado lá sobre carrapatos, ou sobre ser humano, né? Então, vejamos aqui, ó. Eu peguei e transformei, ó, numa questão, ó, tá? Muitas vezes, no projeto, você escreve em forma de problemática, né? Suponha que em um ensaio com carrapatos foram aplicados tratamentos e alguns carrapatos e avaliados, né? E por 3 dias. A probabilidade de se obter um carrapato morto, que é a probabilidade de sucesso dele aqui, sucesso é morto, é de 0,3, eu coloquei. Toma-se uma amostra de 10 carrapatos a serem inspecionados. Qual é a probabilidade de um carrapato morrer? Certo? Então, a pergunta é, ó, qual é a probabilidade de um carrapato morrer
sabendo que foi feito um delineamento, tudo explicado direitinho, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, e agora, como é que calcula a probabilidade disso? Diz, olha, como? Aí vamos explicar, ó. Vou colocar assim, ó. Como o N é igual a 10, o N está fixo. Eu também tenho a probabilidade de sucesso, 0,3. E também, certo? Eu tenho que tomou uma amostra, certo? De carrapatos. Nós supomos aqui, não foi falado aleatório, mas é interessante, geralmente os pesquisadores não colocam isso, ele fala que tirou uma amostra. Então, quando fala que tirou uma amostra, certo? A gente subentende, certo? Que nós temos 10 carrapatos obtidos de forma aleatória. Ok? Aí eu coloco assim, ó. Essas são as características do modelo binomial, né? Então, o que eu vou fazer? Vamos utilizar o modelo binomial. A probabilidade de x igual a k é igual a n tomado kk, vezes a probabilidade de elevado a k, 1 menos p elevado a n menos k, e esse k variando de 0 até o valor de n. Assim, ok? Como é que fica a nossa questão? A nossa questão fica assim, ó. Fica a probabilidade de x igual a k igual o n nós temos, o n é 10, o k eu não tenho, vezes a probabilidade de sucesso eu tenho, que é 0,3 elevado a k, 1 menos, isso aqui vai dar 0,7, né, que é 1 menos o p, se o p é 0,3, 1 menos 0,3 vai dar 0,7. Elevado a n, que é 10, menos o k, com o k variando de 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o n. No caso, nosso n é 10. Tá aqui, ó. Escrevi o nosso modelo, certo? Para esse primeiro ensaio aqui, ó. Escrevi o modelo para esse primeiro ensaio, ó. Eu tenho aqui o outro ensaio, tenho o outro e tenho o outro, certo? Eu vou colocar aqui, ó. Ó, nesse daqui, ó, o primeiro ensaio, vou fazer o seguinte, tá? Eu coloquei aqui, ó, eu vou apagar, tá? Vamos ver se eu consigo apagar isso aqui. Eu coloquei 0,7, né? E aí lá no exercício está 0,3. Para não ficar descoerente, vamos colocar aqui, tá? A mesma coisa, para a gente não ficar com o material aqui, depois vai ler aí, e nós não conseguimos ler porque, e nem explicar, porque passou muitos dias e aí pode ser que ninguém lembre, né? Então vamos colocar assim, no ensaio 1, a probabilidade é 0,3 ou 30%, ok? Vou fazer dessa forma. Se eu consigo tirar esse tracinho aqui, beleza. Tá? Aí vou salvar isso aqui logo. E aí vamos lá para baixo. Então tá aqui, ó. Aqui, ó. A probabilidade de sucesso é 0,3. Então a de fracasso é 0,7. Ó, esse daqui é o meu modelo. Certo? Agora vamos responder as perguntas aqui, ó. Qual é a probabilidade de um carrapato morrer? Bem, se eu quero a probabilidade de um carrapato, então é só fazer isso aqui, ó. A probabilidade. Vamos lá. A probabilidade de um carrapato morrer, ó, é substituir o K para 1, tá? Então, eu vou fazer de forma diferente. Vou apagar isso aqui. Vamos apagar, tá?
Vamos fazer o seguinte. Vamos respondendo item por item, né? Aqui, um carrapato morrer. Qual é a probabilidade de um carrapato morrer? Então, vamos colocar assim, ó. Item I. Item I. Então, nós queremos... O que queremos? Queremos K igual a 1. Certo? É um carrapato morrer. Beleza? Então, é só fazer o quê? Substituir o K aqui por 1. Probabilidade de x igual a 1 é igual a 10 tomado 1 a 1 vezes 0,3 elevado a 1, 0,7, ó, 10 menos 1 dá 9. Então, essa aqui é a probabilidade de x igual a 1 será igual. Aí aqui, ó, vai dar 10 vezes 0,3, 10 vezes 0,3 vezes 0,7 elevado a 9. Vamos pegar esse valorzinho aqui, tá? Aí daqui a pouco eu coloco esse valor aqui. No item 2i. No item 2i, ele está querendo, né, vamos ver lá, ele está querendo nenhum carrapato morrer. Então, quando ele fala nenhum carrapato morrer, no item 2i, queremos K igual a 0. Então, isso aqui vai ser a probabilidade de x igual a 0, que é igual a 10 tomado 0 a 0, vezes 0,3 elevado a 0, 0,7 elevado a 10. Então, isso aqui vai ser igual a probabilidade de x igual a 0 será igual a 10. Isso aqui vai dar 1, né? Aqui dá 1, isso aqui dá 1, 0,7 elevado a 10. Certo? Vou colocar aqui igual. Daqui a pouco eu vou calcular isso aqui. Outra pergunta. Vocês têm perguntas aí? Tem perguntas? Ah? Ó, no item 3, ele está querendo 2 carrapatos morrerem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir no modelo o K por 2. Então, ficaria o seguinte. Ó, eu vou colocar a anotação certinha aqui para não ter confusão depois, tá? Aqui eu vou colocar 3. Tá? Porque lá o item é 3. Então, aqui, ó, queremos K igual a 2. Então, seria a probabilidade de x igual a 2, que é igual combinação de 10 tomar 2 a 2, vezes 0,3. Eu estou querendo 2 sucessos. Vezes o fracasso, eu estou querendo 8 vezes. É sempre assim, ó. Quanto sucesso eu estou querendo? Eu estou querendo tanto sucesso. Eu estou querendo 2, então coloca 2. Aí o fracasso, 10 menos 2, que é esse aqui de cima, ó, vai dar 8. Então, a probabilidade de x igual a 2 será igual, vamos calcular também, tá? Agora aqui já complica um pouquinho no item 4, certo? Todas as vezes que a gente perguntar no mínimo ou no máximo, isso aqui significa soma, tá? No mínimo, um carrapato morrer. Então, significa dizer o quê? Tá? O 4. No 4. Quer dizer o seguinte, eu vou tentar explicar isso aqui uma vez só, tá? No mínimo, um carrapato morrer. Ou seja, ele está querendo saber o seguinte, ó. X igual a 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Então, quando ele fala no mínimo um morrer, é porque ele está querendo saber assim, qual é a probabilidade de morrer um
ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. Tem que tomar cuidado com essa palavra no mínimo, né? Então, aqui no caso, certo? Ele está querendo saber o seguinte, qual é a probabilidade de x ser maior ou igual a 1? Então, toda vez que tiver uma desigualdade aqui, é porque ele está perguntando no máximo ou no mínimo. Quando ele fala no mínimo, é maior ou igual, daqui para cima. Então, ele está querendo saber a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2, mais até calcular a probabilidade de x igual a 10. Felizmente, na matemática, né, a gente sempre tem algumas coisas, por exemplo, para facilitar isso aqui para a gente. Então, imagina só, eu ia ter que fazer 10 cálculos aqui, ó, certo? Eu tinha que fazer para x igual a 1, já fiz para x igual a 1 e para x igual a 2, eu ia ter que fazer para os outros. Então, a gente não faz assim, a gente faz assim, ó. A probabilidade de x ser maior ou igual a 1, isso aqui é 1 menos a probabilidade de x ser 0. Por quê? Porque a minha variável aleatória, ela é de 0 até 10. Se ele está querendo de 1 até 10, eu já calculei a de 0, é só pegar do 100% e tirar a probabilidade de 0. Então, todas as vezes, geralmente, no mínimo, a gente responde dessa forma, 1 menos a probabilidade aí do complementar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Hã? Alô? Não. Tá. Então, é bom perguntar, hein? Certo? O que eu estou falando para vocês é o seguinte, ó. Eu vou colocar uns exemplos aqui, ó. Tá? Vamos colocar... Depois eu apago isso aqui. Vou colocar lá no final, na última página. Professor, o senhor poderia só resolver do binômio que eu esqueci? Eu acho que lembro, mas eu não tenho certeza se é como eu estou lembrando. Mas é daquele jeito mesmo lá. Só um pouquinho, tá? O que que acontece? Aqui, ó. Eu tenho, certo? Eu tenho uma festa. Uma festa. Aí na festa, eu digo o seguinte, ó. Eu tenho um garoto que é menor que 18 anos. Só um. Todos os outros são maiores de 18 anos. Aí na festa está dizendo o seguinte, ó, só fica na festa quem tem, no mínimo, ou pelo menos, ou no mínimo, 18 anos. Então, o que acontece? No lugar de você tirar todas as pessoas da festa, uma por uma, se você sabe que só tem esse aqui com 18, você de todas vai tirar essa daqui, ó. Ok? De todas vai tirar essa daqui. Você não vai precisar fazer, o que que acontece? Chegar aqui, ó. Você tem 18 anos? Não. Você tem 18 anos? Sim. Você tem 18 anos? Sim. Todo mundo tem 18, só um que você sabe que não tem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar desses 100% e vou retirar aquele que eu sei. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer no R, tá? Aí eu acho que vai conseguir entender direitinho. Como aqui no R. Porque no R a gente consegue usar aqui esse meio tecnológico para facilitar, né, a compreensão desse tipo de pergunta, tá? Daqui eu vou colocar lá no Classroom, tá bom? Aula de hoje, 3/5. Então, olha só. Tá aqui, ó. Eu tenho... A minha variável aleatória é x. Então, tá aqui, ó. Deu um erro porque é questão de digitação, tá, pessoal? Ctrl Z. Aqui, ó. Eu comi o 10, ponto e vírgula, eu quero que mostre o x, tá? Então, tá aqui, ó. A minha variável aleatória. Aqui embaixo, em branco, ó. Se
eu coloquei 10 carrapatos, certo? Num frasquinho e apliquei tratamento, eu espero que 0 morra, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. Qual é a probabilidade de 0 morrer? Qual é a probabilidade de 1 morrer? De 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, né? Eu disse, olha, com essas características, eu vou usar o modelo binomial. Aí, o que perguntou aí para mim, ó, professor, aquela binomial, certo? É aquele binômio lá, como é que calcula? Eu digo, vamos ver aqui, ó. No R, já tem aqui direto, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar esse vetor aqui, de 0 a 10, e vou aplicar aqui. A minha amostra, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar assim um comentário, tá? O que é debinom, né? Se a gente colocar aqui, ó, no R, debinom, ele já vai dizer para a gente aqui o que é, ó. O que é debinom? Ele vai dizer assim, ó, isso aqui é uma densidade de uma função, tá ok? Ela é uma função aleatória e ela é chamada de distribuição binomial. E ela tem os parâmetros, que é o tamanho, que é o size. Então, isso aqui é um parâmetro, o size, ó, tá ok? E tem um outro parâmetro que é a prob. Então, você precisa desses dois parâmetros. E diz isso daqui. Não, isso daqui não é parâmetro. Você pode deixar isso aqui, certo? Por default, ele está dizendo que o logaritmo é falso. Depois eu explico isso aqui para vocês. Então, no R, ele já tem essa distribuição colocada e ele está dizendo, você precisa colocar aqui quem você está querendo calcular a probabilidade e me informe o valor do N e o valor da probabilidade. Aí eu, como um ensaio, né, é de 0 a 10, eu peguei e coloquei aqui, ó, 0, 2.10, para criar uma sequência. Vamos colocar aqui, ó. Cria, tá? Cria uma sequência de 0 a 10. Ok? É isso que vai fazer esse daqui, ó. Vai criar uma sequência de 0 a 10. Por que eu quero uma sequência de 0 a 10? Eu quero uma sequência de 0 a 10 porque minha variável lá são 10 carrapatos, certo? Então, eu coloquei de 0 a 10. E vou pedir para calcular todos os 10 aqui, ó. Então, vamos calcular aqui, ó. Eu pedi para calcular. Opa, mas aqui a probabilidade de sucesso, ó, não é 70, é 3. Vou pedir para rodar de novo. Ctrl Enter, certo? Aí vou colocar aqui, ó, fx. Vamos pedir as respostas. Então tá aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o fx e multiplicar por 100, tá? Vou colocar assim, ó, round, depois eu explico isso aqui. Aí vou colocar isso aqui e vou colocar vírgula, 2 casas decimais. Acho que é round, vezes 100. Para transformar para porcentagem. Tá? Ó, então tá aqui, ó. Qual é a probabilidade de 0? 3, 12, 23, 27, 20. Tá aqui a probabilidade de todos. Vou fazer o seguinte, não vou complicar aqui não, vou deixar só fx mesmo. Aqui, ó. Vamos rodar. Tá? Então tá aqui, ó. Professor, qual é a probabilidade de 0? Então é esse valorzinho aqui, ó. Vamos voltar para lá? Eu tenho lá o seguinte, ó. Cadê? Eu pedi os cálculos, ó. Tá? Vamos lá. Primeiro cálculo. Qual é a probabilidade de ter um carrapato morto? A probabilidade de um carrapato morto é isso daqui. Então, lá no R, deu quanto de um carrapato morto? Deu isso aqui, ó. 0,12,10%. Tá? Então, eu vou colocar lá quanto? Aqui, eu vou colocar, certo? 12,1%.
Aí outra pergunta que nós fizemos. Qual é a probabilidade de 0 morto? A probabilidade de 0 morto, aí ele já calculou também para mim lá no R. Então, a probabilidade é isso aqui de 0 morto. Ó, aqui, ó, de 0, de 1, de 2, certo? Cada probabilidade disso daqui é de uma variável aleatória aqui, ó. Então, a probabilidade de 0 é de 2,8%. Então, eu vou colocar lá, certo? A probabilidade de 0 é de 2,8%. Qual é a probabilidade de 2? Certo? A probabilidade de 2 aqui, ó. A probabilidade de 2, eu vou voltar lá. Então, tá aqui, a probabilidade de 0, 1, 2. A probabilidade de 2 é de 23%. Então, eu vou voltar lá. A probabilidade de 2 é de 23%. Tá ok? Qual é a probabilidade de 1, né? De pelo menos um estar morto, certo? A probabilidade de pelo menos um estar morto é 100% menos a probabilidade do 0 estar morto. Então, aqui, ó, deu 2,8% a probabilidade de estar morto, né? Então, a probabilidade de 0 estar morto é de 2,8%. Então, a probabilidade de pelo menos um estar morto, ok? Então, isso aqui vai dar... Cadê aqui? Isso aqui. A probabilidade de pelo menos um estar morto será igual a 97,2%, né? Ok? Porque a probabilidade de nenhum estar morto é de 2,8, tá? 2,8. Então, 7,2 com 2,8 vai fechar nos 10, que seria os 100%. Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade de no máximo 2 carrapatos morrerem? Opa, o que significa no máximo? Tá? Qual é a probabilidade? Aqui, vamos colocar aqui 5. No máximo 2 morrerem. O que significa dizer 2, no máximo 2? Significa dizer que eu estou querendo 0 morto, 1 ou 2. Então, eu estou querendo calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Em outras palavras, eu estou querendo saber a probabilidade de x ser igual a 0, mais a probabilidade de x ser 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2. Então, a probabilidade de eu ter no máximo 2 mortos, que se escreve dessa forma, será igual. Aí vejamos. Vamos lá devagarinho. A probabilidade de 0 morto, 2,8. A probabilidade de 2 morrerem, 23. Certo? Agora falta só calcular a probabilidade de 1. Tá aqui, ó. A probabilidade de 1 morrer é 12,1. De 0, 2,8. Então, 12,1 com 2,8, isso daqui vai dar 14,9. 14,9 com 23, certo? Isso daqui vai dar 37,9%. Então, isso aqui será igual a 37,9%. Ok? Agora, o que é legal é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, vejamos como fazer calculando foi a pergunta de alguém aí, o binômio, tá?
Então, vamos pegar aqui aquela questão seguinte, vamos pegar essa questão aqui, ó. A primeira, tá? A primeira aqui, ó. Vou chamar daqui de 1. Essa daqui vamos chamar de 2, tá? Essa daqui de 3. Então, a de 1, eu quero a probabilidade tá aqui, ó, de x ser igual a 1. Vamos fazer a de 2, essa daqui, ó, de x ser igual a 2, tá? Então, vejamos. A probabilidade de x ser igual a 2, que é igual 10 tomado 2 a 2, vezes 2, vezes borrachinha, vezes 0,3 elevado a 2, 0,7 elevado a 8. Como é que a gente faz isso? A probabilidade de x igual a 2 será igual... Aí isso aqui é um binômio, ó. É 10 fatorial dividido por 2 fatorial. Aí, ó, 10 menos 2, 8 fatorial. Vezes 0,3 elevado ao quadrado, vezes 0,7 elevado a 8. Certo? O que acontece aqui para a gente? Ó? Probabilidade de x igual a 2. Na estatística, não interessa para a gente vocês estarem fazendo esses cálculos. Então, geralmente, a gente pede para vocês utilizarem uma calculadora. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a minha calculadora. Só um pouquinho. Vejam bem, então, aqui, ó. Então, isso aqui eu faço nessa calculadora aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Tá aqui, estatística aplicada. Tá aqui, ó. Ó, é essa calculadora aqui, ó. Ela tem aqui, ó, o NCR. Essa funçãozinha aqui, ó. Tá? E aí, todos os cálculos da estatística aqui, nós vamos estar fazendo, ou usando essa... Eu não aconselho vocês comprarem ela, porque vocês vão estar trabalhando com R, e no R já tem essas funções aqui, tá? Mas, por exemplo, se fosse uma aula presencial, vocês iam utilizar isso aqui para fazer na prova, tá? Porque o objetivo não é vocês estarem, como é que se diz assim, demorando muito tempo para fazer os cálculos, né? E sim entender essa parte mais de como usar os modelos, tá? Então, essa parte de cálculo aqui, ó, 0,7 elevado a 8. Aí vai ficar 0,7 vezes 0,7. Não, professor, mas eu fiz na mão tudinho. Digo, ó, isso aí vocês fazem lá com o pessoal de cálculo, né? Faz aí, vocês têm outras aulas aí que vocês têm que demonstrar habilidade em fazer cálculo, tá? Então, a aula de cálculo é isso. Mas aqui não, tá? Aqui vocês vão estar sendo dispensados dessa parte de cálculo, e isso daqui, esse binômio, vocês vão usar uma calculadora para fazer. Tá? Aí quem tem celular pode fazer no seu celular, ou, certo? De uma outra forma. E a resposta nós temos, né? Já diz daqui, certo? Eu já coloquei aqui em cima, ó, a resposta 23%. Então, nós temos aqui. Só para mostrar que é o mesmo binômio. Quem quiser verificar, tá? Verifica, tá bom? Mas ninguém vai estar aqui, eu não vou estar dando ponto para vocês verem aqui a mão, não. Tá bom? Já é para saber isso aqui. Se não souber,
procurem a calculadora e façam, porque já era para ter aprendido a fazer isso aqui, tá bom? E aí não é o nosso objetivo. Tira isso daqui vamos tirar assim, nós tiramos isso da nossa responsabilidade, ok? Bem, aí o que eu estou querendo? Eu estou querendo é que vocês façam no software R, porque eu estou querendo que vocês entendam isso daqui, ó. Por exemplo, eu já sei que eu vou utilizar a função binomial. Então, eu sei quem é o meu N. Eu vou usar essa função debin, certo? E a função plot. Para pedir para fazer para a gente o seguinte, ó. Ó, professor, eu quero saber a distribuição da morte. Como é que ela se encontra para aquele delineamento experimental. É isso aqui que nós temos que responder na nossa pesquisa. Então, nós observamos o seguinte, ó. Tem muita probabilidade ao redor da média, tá? Ó, por que é só risquinho? Porque nós estamos trabalhando com variável discreta. Isso aqui, essa variável não é contínua. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, a probabilidade, certo? Ó, de 10 é praticamente zero, tá ok? A probabilidade de 9, e aí as nossas maiores probabilidades, certo? Vai estar aqui em torno de 3. O que significa dizer isso para a gente? Isso daqui, ó. Isso daqui, a gente pode estar calculando aqui a nossa média, para a gente entender o que seria essa média, tá? Vejamos aqui, então, a nossa média. Só um pouquinho. Tá aqui. Ó, a média, ela é N vezes o P. O nosso N é 10, o P é 0,3. Então, nós temos que a média é de 3, certo? E quanto é que é a variância? A variância é o erro, né? Então, eu tenho que a variância é NPQ. Ó, NP eu já tenho, ou seja, 10 vezes 0,3 vezes 0,7. Então, isso aqui eu sei que é 3. 3 vezes 0,7 é 2,1, tá? Isso aqui é a variância. Se eu quiser, eu posso pegar o desvio padrão, que é o que vocês estudaram com a professora Lorena, que é a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de 2,1, só um pouquinho, 2,1 é igual a 1,45. 1,45. O que significa dizer para a gente isso daqui? Tá? Na prática. Na prática, significa dizer o seguinte, se a gente for para o R aqui, ó. Vamos para o nosso R. Cadê o nosso gráfico? Certo? Vamos ocultar aqui. Eu acho que o gráfico do R é para estar aqui por baixo. Eu vou apagar e fazer de novo, porque ele ficou escondido. Tá? Então, vejamos aqui ele. Ó. Opa, aí, só um pouquinho. Vou minimizar. Cancelar aqui. Volta para cá. Cadê? Tá aqui ele. Então, significa dizer o seguinte, ó. Eu tenho a distribuição de morte de carrapatos. É esperado em 10 carrapatos, todas as vezes que a pessoa fizer a pesquisa, certo? Com aquele tratamento, é esperado aqui, ó, ter 3 mortos. Ok? Com aquela probabilidade. A probabilidade de morrer é 30%. Então, ela não é tão alta, né? Então, o que significa dizer o quê? Em 10 carrapatos, colocado no delineamento, o pesquisador está esperando, ali com alta probabilidade, que morram 3, em média. Tá? Em média. Então, o que significa? Significa que eu passo a ter uma informação, tá? Uma informação boa a respeito do delineamento amostral, né? Que eu estou fazendo, porque eu estou respondendo para o pesquisador em média, quanto é que estão morrendo, com um erro ainda, certo? Um erro de 1,4. Então, eu vou estar dizendo o seguinte, ó. Em média, vão estar morrendo ali em torno de 3,
3 mais 1,4 dá 4, não chega no 5. E para baixo, vai chegar aqui no 1,5. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó. Grande parte do experimento, certo? Com 95% de probabilidade, nós podemos estar dizendo assim, eles vão estar morrendo 2, ou 3, ou 4, certo? A probabilidade de morrer 10 é muito pequena, a probabilidade de morrer 9 é muito pequena, a probabilidade de morrer 8 é muito pequena, tá? Agora, quando já é 6, a probabilidade já começa a aparecer, ó, 5, 3, a probabilidade é muito grande, a probabilidade de não morrer nenhum também existe, tá? Aqui nós colocamos aqui, é 2%, se eu não me engano, que está lá no cálculo, tá? Então, nós temos uma distribuição de probabilidade, que é essa daqui. Agora, nós chamamos isso aqui de densidade. No entanto, nós poderíamos calcular, o que nós chamamos de função soma, que é esse P-bin. Para que serve a função soma? A função soma serve para calcular aquelas duas últimas perguntas, certo? No máximo e no mínimo. Então, por exemplo, está aqui, ó. Eu estou fazendo o gráfico aqui, ó. Então, esse gráfico aqui, ele é um gráfico de soma. Qual é a probabilidade de morrer no máximo 0? É isso daqui, ó. Tá ok? No máximo 2. É isso daqui, ó, a probabilidade. Tá? A probabilidade no máximo 2 é isso daqui. Vamos ver lá no a nossa pergunta, né? Nós fizemos aqui. Qual é a probabilidade de morrer no máximo 2? Tá aqui, ó. Deu 37,9. 38%. No gráfico, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo, tá aqui, ó. Qual é a probabilidade de morrer no máximo 2? Esse valorzinho aqui, ó, é para estar bem por aqui assim, ó. Tá? É porque lá teve questão de arredondamento. Qual é a probabilidade de estar morrendo no máximo 6? Ó, no máximo 6 é quase 100% já. Aqui, ó. Tá? E aí você observa o seguinte, ó. 6, 7, 8, 9, 10, a probabilidade é quase uma reta. Tá ok? É quase uma reta já, ó. É quase a mesma, né? Tá? Quase a mesma. Aí, se eu tenho do máximo, eu tenho de pelo menos também. Tá? Porque um é o complementar do outro. Então, esse gráfico também ele é importante para a gente. O que que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, ó. Eu fiz o seguinte. Eu vou salvar isso daqui, tá? E vamos aqui na internet, rapidinho. Eu não vou pegar esses exercícios, eu já tenho um exercício para vocês, tá? Cadê aqui? Vou pegar aqui, ó. Exercícios de distribuição binomial. Tá? Vamos pegar algum exercício aqui, só para ver se a gente está conseguindo entender a aula de hoje. Exercício. Ó, vamos ver aqui, ó. Professor, eu peguei um monte de exercício para responder, eu não sei se eu estou respondendo certo. Vejamos aqui, ó. Acredita-se que 20% dos moradores das proximidades de uma grande indústria têm alergia a poluentes. Ele está dando a probabilidade de pessoas com alergias a poluente, certo? Admite-se que este percentual de alérgico é real, é correto. Calcule a probabilidade de que pelo menos 4 moradores tenham alergias, certo? Dos 13 selecionados, ao acaso. Aí você diz, professor, como é que você consegue ler que aqui é binomial? Eu digo, vamos lá. Probabilidade de sucesso tem? Tem, 20%. O N é fixo. Quantas pessoas participam da amostra? 13 pessoas. E elas foram tiradas ao acaso, significa dizer independência. Então, você tem o N e tem o P, certo? Então, você pode muito bem responder a pergunta do cara aqui,
né, do exercício, utilizando o modelo binomial, tá? Então, o que você tem? A probabilidade de sucesso, 20%, o N igual a 13, aí você pega e escreve o modelo aqui, ó. Ele está querendo pelo menos 4. Então, de pelo menos 4 é a probabilidade de x ser maior ou igual a 4, do jeito que eu expliquei. Isso aqui é a probabilidade de x ser 4, mais de 5, tal, tal, tal. Ele aqui fez de todas, ó, né? Só que eu não aconselho fazer assim, tá? Mas aí cada um sabe, né, como tem o seu tempo. Aí ele deu a dica que eu passei para vocês aqui, ó. A probabilidade de x ser maior ou igual a 4 é 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 3. No lugar de você fazer aqui, ó, todos esses cálculos aqui, é melhor você fazer de x menor ou igual a 3, porque menor ou igual a 3 é x ser 0, 1, 2 e 3. Certo? Deu a mesma resposta. Vamos ver outro exercício. 3 em cada 4 alunos. 3 em cada 4 é 75%, né? De uma universidade fizeram um cursinho antes de prestar vestibular. Se 16 alunos são selecionados, qual é a probabilidade de que pelo menos 2 tenham feito cursinhos, certo? Então, ó, observem que aqui ele deu a probabilidade de sucesso, 3/4. Só que ele não colocou 20%, ele colocou a probabilidade escrita de forma diferente, talvez dificulte só nessa leitura. Mas o modelo utilizado é o modelo binomial, certo? Outra questão. Admite-se que, respectivamente, 90% e 80% dos indivíduos... Ó, eu tenho duas populações. Eu tenho a população A e tenho a população B. Então, a população A, 90%. E a população B, 80%. Por cada palavra, respectivamente, né? Respectivamente quer dizer a primeira porcentagem da primeira população, a segunda porcentagem da segunda população. Se 12 pessoas da população A e 10 da população B forem selecionadas, então aqui ele está dizendo que tem duas binomiais, certo? Uma você vai trabalhar para a população A com N sendo 12, e a outra para a população B com N sendo igual a 10. Vamos ver a pergunta dele, né? Qual é a probabilidade de que pelo menos uma não seja alfabetizada, tá? Então, que suposições você fez para responder essa questão? Então, o que acontece aqui, ó? Aqui, é claro que nós temos o modelo binomial, tá? Modelo binomial. Ele só complicou um pouquinho mais, tá? Porque aí, a probabilidade de sucesso, as outras coisas, ele deu as características dele aqui, ó. Mas, no final das contas, certo? É o modelo binomial que ele vai utilizar, ó. Tá? Talvez ele tenha complicado, né? Porque, para mim, a probabilidade de sucesso da cidade A ficou fácil ali, ó, que é de 12%. Ó, outra questão. Um agricultor cultiva laranjas e também produz mudas para vender. Após alguns meses, a muda pode ser atacada por fungos com probabilidade de 2%. E, neste caso, ela tem probabilidade de meio de ser recuperada. Aqui ele está complicando mais um pouquinho, tá? Mas é porque aqui ele já está virando uma questão mais matemática do que uma questão de probabilidade. Ok? Beleza, então. Então, o que é que nós temos que saber identificar? Nós temos que saber identificar quando nós aplicamos o modelo binomial, tá? Eu vou salvar aqui, eu vou salvar a nossa aula de hoje, certo? A nossa aula aqui. Essa aula. Porque eu vou deixar lá no Classroom, já está salva. E vou abrir aqui para perguntas. Bem, aí eu estou aqui para responder algumas perguntas para vocês aqui. Caso vocês tenham perguntas, né? Eu acredito que é para ter perguntas, tá? Professor, eu ainda estou achando difícil saber as fórmulas, né, do RStudio. No caso,
eu fui tentar resolver lá e eu não sabia o que digitar, porque às vezes a gente até sabe resolver a questão, mas na hora de pular a gente esquece qual o comando, né? Aí eu queria saber se algum material tem explicando qual comando usar na hora de fazer o cálculo tal. Tudo bem. É, Vamos fazer assim, ó. Agora são 16h57. Vamos dar 10 minutinhos para um descanso, tá? A gente volta. Aqui são 3 horas, vai dar 3 horas, né? A gente volta 3h10, tá? Aí de 3h10 às 3h30, eu fico no R só, a gente fazendo essa parte prática e explicando para vocês. Beleza? Que aí vocês têm a parte, vão ter os exercícios que eu vou estar colocando no Classroom e também essa parte do R que vocês têm que estar colocando, né? Que na realidade eu acredito que seja importante vocês saberem trabalhar com R. Por isso que eu vou estar perdendo esse tempozinho para explicar para vocês, tá? Eu vou interromper aqui a gravação e depois eu volto com a gravação. 3h10 nós voltamos. Tá bom.